Recebi relatórios entusiasmados dizendo que ele ficava sentado fazendo os trabalhos. Para Michael, o medicamento pareceu ajudar na concentração. E para Jordan, fez uma enorme diferença em sua mente indisciplinada. Um cérebro sem remédios, um cérebro com remédios. Você não pode só sentar e fazer um trabalho, porque logo que começa, você levanta e já vai fazer outra coisa. Assim era o meu cérebro antes. E assim o meu cérebro com remédio. É só uma representação visual. Vou acrescentar mais alguns rabiscos, vê? Mas para Jordan e Michael, os efeitos positivos iniciais do medicamento não durariam muito. Em pouco tempo, ambos estariam lutando com novos problemas que seus pais não poderiam prever, enquanto esta mãe estava prestes a receber notícias que jamais esperava ouvir. Eu ganhei! Agressivo, rebelde. Vá pra cama. Eu faço o que eu quero! Não. Eu faço sim! E hiperativo. Um médico vai decidir se o problema de Nicholas é transtorno do déficit de atenção. O Dr. Andrew Adesman fez um check-up e revisou os relatórios dos pais e professores de Nicholas. Ele conseguiu 98% com dificuldade, então ele apresentou hiperatividade e impulsividade significativas, muito maior do que outras crianças da mesma idade. Essas informações juntas sugerem que a criança tem TDAH. O Dr. Adesman não recomenda drogas estimulantes, apesar de achá-las o melhor modo de tratar o déficit de atenção. Ele acha que 5 anos é muito pouca idade para medicamentos. Em vez disto, ele encaminha Nicholas a um psicólogo para o que é chamado de terapia de modificação do comportamento. Se você conversar comigo um pouquinho e me disser como vão as coisas, eu vou inverter o jogo para você. O que acha? É uma tentativa de controlar Nicholas através de recompensas e castigos ao invés de remédios. Há novas regras e novas consequências que são explicadas detalhadamente. Nicholas vai interagir com outros sem qualquer tipo de abuso físico. Pare de pisar no pé dele. Nicholas vai andar quando estiver em casa. Pé bem aqui. E Nicholas vai comer a refeição que sua mãe preparar. Vai, pode comer. Eu não quero tudo isso! O Dr. Adesman também está avaliando a irmã de Nicholas, Ashley. Ela não tem a energia do irmão, mas apresenta dificuldades de concentração nas atividades escolares. O Dr. Adesman conclui que ela também tem um tipo de TDAH, que é chamado de desatento. A verdade é que há muitas crianças que não são hiperativas, mas que têm TDAH. Ele quer prescrever estimulantes, as mesmas drogas que a mãe de Ashley disse que estão fora de questão. Eu nunca havia pensado que medicamentos seriam uma opção para a Ashley. Apenas uma mudança na sua rotina, talvez, reduzir o número de perguntas de uma prova, deixando só aquelas que poderiam determinar sua nota. Eu simplesmente não conseguia imaginar colocá-la em tratamento. Mas apesar de suas objeções, Sherry está preparada para discutir o assunto. Poderá um médico fazê-la mudar de ideia? Para Jordan Banks, que passou a tomar Ritalina em 1995, quando tinha 8 anos, os efeitos positivos da droga duraram pouco. Ele diz que o efeito começou a diminuir rapidamente e finalmente parou de funcionar por completo. No início, quando comecei a tomá-lo, melhorava bastante, mas depois o efeito diminuía. Agora, Jordan está tomando um novo estimulante com efeitos mais duradouros. E após anos de medicação, ele e sua mãe nunca duvidaram de que as drogas eram absolutamente necessárias. Eu tomo meu remédio porque sei que é importante. Em nenhum momento eu disse, eu não quero tomar isso, ou eu não vou fazer isso, ou resisti a tomá-lo. De manhã eu ia lá, tomava o comprimido e pronto. Jordan, que quase repetiu a terceira série, vários anos mais tarde foi considerado uma das crianças mais inteligentes da escola. E aos 14 anos conseguiu seu maior triunfo. Foi aceito para o colegial em uma das escolas públicas mais disputadas em Chicago, uma escola muito importante que escolheu apenas 200 alunos dos mais de 6.000 candidatos. Eu estava muito entusiasmada, muito orgulhosa dele. Eu não estava surpresa, mas orgulhosa. As coisas não estavam assim tão esperançosas para Michael Moser. Em 1997, após sua mãe relutante decidir medicá-lo com Ritalina, ela observou mudanças preocupantes. Ele, que era sociável, tornou-se antissocial.
Você se sente horrível, vem da escola, sai da escola, desce do ônibus, entra em casa. Ao invés de comer alguma coisa, se eu tivesse que ir à escola agora, eu me deitaria no sofá e assistiria a TV. Michael estava sofrendo de alguns dos efeitos colaterais mais comuns dos estimulantes. Evitar pessoas, perda de apetite e dificuldades para dormir. E apesar de suas notas terem inicialmente melhorado com os medicamentos, na escola ele tornou-se cada vez mais nervoso e ansioso. Ele teve sérios comportamentos adversos, como comer papéis, lápis, mastigar suas roupas. O médico de Michael tentou diferentes estimulantes. Então, um psiquiatra diagnosticou um novo distúrbio, fobia social, e acrescentou um novo remédio, Paxil, um antidepressivo. Agora, Patty, que na verdade nunca quis que seu filho fosse medicado, estava dando a ele 2 drogas psicoativas. Mas ao invés de ajudar, ela diz que Michael começou a isolar-se na 4ª série. Na escola, ele desenhava figuras de crianças sendo mortas. E em casa, ele me atacou. Ele literalmente fugiu. Pulou da janela do seu quarto e fugiu de casa. Ficava nervoso por qualquer motivo. Era como se eu me sentisse estranho, como se eu visse coisas diferentes. E às vezes tudo ficava fora de foco e era esquisito. Sabe, é estranho. Eu costumava ver coisas, ouvia coisas. Ele disse ao seu professor que havia uma voz dentro de sua cabeça, dizendo a ele para fazer coisas más. Michael estava tendo alucinações. O seu psiquiatra recomendou hospitalização imediata e drogas antipsicóticas. Patty disse, de jeito nenhum. Eu questionava tudo. E foi então que eu entrei na internet e comecei a pesquisar. Online, Patty procurou informações sobre o TDAH e sobre os remédios que o seu filho estava tomando. Ela aprendeu coisas que os médicos nunca haviam dito. Descobriu, por exemplo, como a Ritalina é forte. A Agência Norte-Americana de Combate às Drogas considera a Ritalina e drogas semelhantes substâncias controladas, muito perigosas e viciantes, se não usadas como prescritas. Imaginando se Paxil era seguro para Michael, Patty soube que, como muitas outras drogas, ela não havia sido testada extensivamente para uso em crianças. E online, ela teve informações pela primeira vez sobre o ceticismo, em alguns casos extremo, em relação ao TDAH. Quando eu entrei na internet e vi que havia pessoas, grupos lá fora, que nem mesmo acreditavam que este transtorno era real e não acreditavam que esses medicamentos eram a resposta, eu fiquei atordoada. E disse, meu Deus, era isto que o meu instinto estava me dizendo o tempo todo. Uma das pessoas que deixaram Patty atordoada foi o Dr. Peter Breggin, um psiquiatra cujo livro Talking Back to Prozac era uma crítica muito difundida aos antidepressivos. Seus livros mais recentes acusam a medicina de drogar as crianças norte-americanas. O Dr. Breggin admite que está fora desta corrente dominante da sua profissão. É um psiquiatra inflexivelmente contra todas as drogas psiquiátricas. A profissão do psiquiatra tornou-se uma profissão de induzir ao uso de drogas. Atraída por sua postura contra os medicamentos, Patty telefonou para o Dr. Breggin e marcou uma consulta. Ela e Michael viajaram para o seu consultório em Washington, D.C., para uma avaliação. Ele concluiu que o comportamento bizarro de Michael foi provavelmente causado pelo uso de Paxil. O laboratório que o fabrica diz que alucinações foram relatadas por um pequeno número de pessoas que tomam Paxil, apesar de sua causa não ser clara. Quanto à ansiedade de Michael, ela acredita que foi causada ou piorou pelo uso de estimulante durante anos. Os fabricantes de Ritalina listaram o nervosismo como uma das reações adversas mais comuns da droga e dizem, A ansiedade acentuada, tensão e agitação são contraindicações da Ritalina, visto que pode agravar estes sintomas. Patty começou a acreditar que seu filho havia sido erroneamente diagnosticado e colocado em tratamento muito rapidamente. Mas Michael é um caso isolado?
O Dr. Lawrence Diller nunca conheceu ou tratou de Michael Moser, mas apesar de às vezes prescrever medicamentos para tratar déficit de atenção, ele acha que muito frequentemente os médicos, professores e pais recorrem a eles como uma solução barata e rápida. Médicos como eu têm sido recompensados por medicar crianças. Além disso, ele diz que há pressão sobre as famílias e escolas como nunca houve antes. Com classes maiores, os professores estão menos equipados para lidar com alunos difíceis, enquanto espera-se cada vez mais das crianças de hoje. Somos todos pegos nesta performance obsessiva. E a sociedade deveria descobrir um modo de aceitar estas crianças como sendo levemente diferentes, sem necessariamente ter que medicar tantas delas. A mãe de Michael, Patty, agora estava convencida de que o medicamento não era o curso correto de tratamento para o seu filho. Ela diz que quando contou aos diretores da escola de Michael a sua decisão, eles reagiram transferindo-o para um programa para crianças problemáticas. Michael não voltaria para sua turma da 4ª série. Isso acabou com ele. Ele ficou muito chateado. Logo, Michael e Patty seriam forçados a fazer mudanças radicais, simplesmente para educá-los sem medicamentos. Enquanto que para todas estas crianças, a batalha com o TDAH estava longe do fim. Estamos apresentando Pais e Filhos. Jordan Banks começou o primeiro colegial entusiasmado por estar em um dos mais novos e melhores colégios públicos de Chicago. Mas no Natal de 2001, ele teve uma grande decepção. Eu repeti inglês, estudos orais repeti, biologia repeti, álgebra tirei D, espanhol tirei B, música geral tirei C e saúde tirei B. A nossa igreja tem o que chamamos de tigela de fogo, onde você queima as coisas que não quer. Eu vou queimar meu boletim. É uma decepção muito grande ver tantos Zs no boletim do seu filho, principalmente visto que no caso de Jordan não é uma questão de habilidade. O problema está nas lições de casa, são muitas. Quanto eu tenho que fazer antes de ter um intervalo? Mas acabou de começar. Para uma criança com TDAH é algo sobre-humano. E para sua mãe, ajudá-lo é praticamente um trabalho em período integral. Ela tentou colocar cartazes de tarefas na sala de estar. Isto é estudos mundiais. E colocar mensagens de inspiração para ele no banheiro. Ele é uma criança maravilhosa. Mas as más notas deixaram Jordan aterrorizado quanto ao seu futuro. Ele diz ter medo de crescer e ficar como seu pai, com quem não convive e que tem sido muito ausente de sua vida. Ele me ama, mas é muito deslocado para ter uma relação. Qualquer tipo de relacionamento comigo. Eu passo meses sem falar com ele e quando eu tiro essas notas ruins, ele fica indignado e diz: como ninguém me disse nada sobre isso? É como se eu não estivesse interessado. Apesar de dizer que seu pai nunca foi diagnosticado, Jordan acha que TDAH também é culpa dos seus fracassos, o que é possível, já que pesquisadores suspeitam que a doença possa ser hereditária. Agora, Jordan e sua mãe decidiram ver um novo médico, Tom Blunt, um especialista em comportamento pediátrico no Hospital da Criança em Chicago. Eu preciso de alguém que me ajude a entender por que faço essas coisas e como evitar. No seu primeiro encontro, o Dr. Blunt dobra o medicamento e Jordan decide tomar o comprimido no final do dia. Assim, ainda estará em seu sistema quando ele for fazer a lição de casa. Ei, Sr. O'Rourke, como vai? Então, na primavera de 2002, Jordan começa o dia sem remédio. Na sua primeira aula, ele se esparrama, fica inquieto na sua cadeira, conversa com os que estão ao seu lado, não faz as atividades enquanto que os outros seguem adiante. Entre as aulas, ele tem energia para queimar. Mas, após tomar o remédio, Jordan se transforma. Fica calmo e mais alerta. Ele até consegue passar 2 horas fazendo lição de casa. A dose dupla parece estar ajudando. Mas Jordan está também começando a pensar menos sobre o que os médicos e remédios podem fazer para ajudá-lo e mais sobre como ele mesmo pode se ajudar. Mesmo com o medicamento, eu ainda tenho que me esforçar bastante e fazer uma escolha consciente. Porque o distúrbio tem muito a ver com isso e a escolha pessoal também. Então você pode culpar isso tudo, mas, sabe, não pode ignorar.
Na escola, Jordan começou a receber uma ajuda extra. Um orientador especializado em educação especial foi designado e, às vezes, se senta com ele durante a aula para ajudá-lo a se concentrar.